Paz e bem, minha irmã, paz e bem, meu irmão. Sou Frei Demétrios, ou Padre Demétrios, e com grande alegria estamos voltando para nossos vídeos. Deveria voltar para o Laboratório da Alma, no entanto, precisamos falar um pouco sobre a campanha da Fraternidade 2021. Muito bem, meu irmão e minha irmã. Olha, a campanha da Fraternidade tem por tema, este ano, Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E seu lema, baseado na Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, o lema é: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Este ano, a campanha da Fraternidade ela é ecumênica, o que significa que um bom grupo de igrejas se reúnem para transmitir a mensagem de fraternidade que encontramos no coração de Jesus, nosso Mestre. A palavra ecumênica, vem da língua grega e sua base é a palavra oikos, mene. Vai ser exatamente essa palavra. A palavra oikos significa casa. E digamos que ecumenismo, ecumenismo significa o diálogo dentro da mesma casa. Cada igreja ocupa mais ou menos como que um cômodo dentro da casa. Só que nesta mesma casa nós conversamos, nós nos unimos, nós celebramos. E nesta casa nós temos espaços comuns, entre eles a cozinha, onde se tem a mesa, e nesta mesa todos nós que ocupamos os quartos desta casa, nós nos sentamos, nós nos assentamos para tomar aí a refeição da palavra do amor. Pois bem, a campanha ecumênica, ela então é um esforço de muitas igrejas para que tenhamos sempre à nossa frente Jesus Mestre e nós atrás seguindo seus passos. Quando nós pensamos então na campanha da fraternidade, a campanha da fraternidade ela tem o seu cartaz, tá bom? Que estará aqui ao lado. E o seu cartaz quer trazer para nós um conteúdo simbólico importante. O cartaz ele expressa a comunhão dos diversos dons e carismas das comunidades de fé. Os dons e carismas estão em movimentos pela ciranda. A ciranda ela é aberta, o que dá uma ideia de inclusão, uma ideia de acolhida. Os mosaicos que sinalizam a centralidade da palavra de Deus, que nos une e indica a unidade na diversidade. O Cristo ressuscitado que nos convida a testemunhar a paz como resposta para um mundo cheio de muros e polarizações. A oração desta campanha da fraternidade é a seguinte: Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo, como compromisso de amor, criando pontes que unem, em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Muito bem, meu irmão e minha irmã. Então, qual é o objetivo da campanha da fraternidade deste ano? É o seguinte, convidar as comunidades de fé e as pessoas de boa vontade a pensarem, avaliarem e identificarem
caminhos para superar as polarizações e violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. A campanha, ela traz também alguns objetivos específicos. Então, queremos destacar os seguintes, redescobrir a força e a beleza do diálogo como caminho de relações mais amorosas. É conversando que a gente se entende. Denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus. Tem muita gente violenta semeando violência em nome de Jesus, em nome de Deus. Nós precisamos cortar, precisamos quebrar essa cadeia da mentira onde se pratica a maldade em nome de Jesus. Outro objetivo, comprometer-nos com as causas que defendem a casa comum, denunciando a instrumentalização da fé em Jesus Cristo que legitima a exploração e a destruição socioambiental. Contribuir para superar as desigualdades. Animar o engajamento em ações concretas de amor ao próximo. Promover a conversão para a cultura do amor como forma de combater a cultura do ódio. É com o amor que nós venceremos o ódio. Fortalecer a convivência ecumênica e interreligiosa. Quando nós somos capazes de perceber que Jesus é a nossa força, aquilo que nos divide cai por terra e nós, diversas igrejas, nos unimos num só coração e numa só alma. Estimular o diálogo e a convivência fraterna como experiência humana irrenunciável, em meio à crença, ideologias e concepções num mundo cada vez mais plural. Compartilhar experiências concretas de diálogo e de convívio fraterno. Então, esses são alguns objetivos específicos desta campanha da fraternidade. Toda campanha da fraternidade propõe uma metodologia. E quando nós pensamos em metodologia, nós temos que fazer perguntas. E olha que interessante. Mais importante do que as respostas são as perguntas que fazemos. Boas perguntas nos levarão a boas respostas. Qual o significado e o sentido do seguimento a Jesus? Associamos o nome de Jesus mais ao amor ou mais à intolerância? Repito. Associamos o nome de Jesus mais ao amor ou mais à intolerância? Nossa fé em Jesus Cristo tem contribuído para posturas de acolhida e de compromisso com as pessoas vulneráveis e vulnerabilizadas, pobres e excluídos, e de comprometimento em projetos de superação das desigualdades? Isto é, nossa fé em Jesus tem feito com que nós nos coloquemos ao lado dos lascados desta sociedade? E o nosso trabalho tem sido um trabalho de superação da desigualdade? Um jeito de nós visualizarmos um processo de campanha da fraternidade numa caminhada ecumênica é quando nos baseamos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O texto dos discípulos de Emaús, quando Jesus caminha com seus discípulos.
Num primeiro momento, nós vemos Jesus se aproximando dos discípulos que estavam conversando pelo caminho. Os discípulos trocavam impressões sobre os acontecimentos mais recentes, sobre o processo da paixão e morte de Jesus. E Jesus pergunta para eles: o que vocês conversam pelo caminho? Jesus pergunta para nós hoje: e vocês? Sobre o que conversam no caminho? Sobre o que nós conversamos no caminho? Estamos no tempo da Quaresma. Quaresma é um período de conversão, é um período de autorreflexão. É um período onde há o convite para o jejum que agrada a Deus. Isaías, capítulo 58. Que o nosso arrependimento contribua para assumirmos posturas de acolhimento e respeito em relação a cada pessoa. Que ao longo dos 40 dias da Quaresma nos perguntemos se nossa prática cristã promove a paz ou potencializa o ódio. Eu repito, a nossa prática cristã promove a paz ou potencializa o ódio? Há muitos grupos hoje de igreja que são semeadores do ódio. São semeadores do ódio. Nós não podemos tolerar a intolerância. Jesus é aquele que acolhe a todos. Mas diante dos intolerantes, Jesus faz o chicote da purificação. Nós não podemos permitir que a fé cristã seja utilizada em nome da intolerância. Por isso, antes de olhar para os irmãos, nós temos que olhar para nós mesmos. E a pergunta é repetida: nossa prática cristã promove a paz ou potencializa o ódio? Precisamos responder essa pergunta e que a respondamos com a paz. Também nós esperamos que este tempo seja um tempo que nos ajude a testemunhar e anunciar com a própria vida que Jesus Mestre é a nossa paz, Cristo é a nossa paz. De tal maneira que nós adotemos comportamentos de acolhida, comportamentos de diálogo, comportamentos de não violência e que nós tenhamos posturas antirracistas. Esse ano também é um ano diferente porque nós temos aí a pandemia. Covid-19, ele nos colocou muitas questões em termos sociais. E nós percebemos na pandemia a indiferença, a ausência de sentimento de coletividade, a falta de políticas públicas e gente, a ausência de empatia. Pessoas que morreram não são estatísticas. Elas são pessoas importantes para nós. Elas tinham um nome, tinham histórias, tinham sonhos, mas foram tratadas e são tratadas como números da economia. Também estamos vivenciando na pandemia o fundamentalismo, a negação da ciência. A ciência, gente, em última instância, é um dom do Espírito Santo, mas há quem negue a ciência. A falsa oposição entre economia e vida. Gente, morto não produz, morto não consome. Não há essa oposição entre economia e vida. Se nós não salvarmos as pessoas, a economia também não será salva. Também temos discursos negacionistas. Negar o óbvio, como aquela pessoa que nega que a Terra é plana. Ou melhor, que nega, como aquela pessoa que nega que a Terra é redonda. A pessoa que nega a existência do vírus, a pessoa que nega a existência da doença e a pessoa que nega a existência das mortes.
Gente, temos que aprender então que novas cruzes não são respostas para a paz. A violência nunca será a nossa saída. E a pandemia também nos mostrou que há muito racismo e violência religiosa. Lembrando que a pandemia ela só colocou para fora, um pouco mais para fora, aquilo que muita gente carrega dentro. Então, lutar contra o racismo e contra a violência religiosa. Então, a primeira parte da nossa campanha é o ver. Jesus ele vê a realidade conosco e nós temos que ver a realidade com Jesus. Depois, o segundo ponto, lá na caminhada para Emaús, Jesus para com os discípulos. Jesus para e mostra para os discípulos o significado das Escrituras. Então, Jesus também nos convida nesta campanha da fraternidade a parar para ver a realidade agora à luz de sua palavra. Nós chamamos isso na campanha de o método julgar. Então, primeiro foi o ver, agora o julgar. E aí o que acontece? A palavra de Deus ela é uma carta para pessoas de boa vontade, num mundo cheio de barreiras e divisões. A carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Quando nós olhamos para a caminhada cristã no começo da igreja, existia uma proposta de paz no mundo que era a paz romana. E a paz romana era uma paz feita na violência, feita à base do exército, à base da legião romana. A legião romana silenciava todas as nações com guerras, com violência. E assim os povos ficavam quietos. No entanto, a comunidade cristã apresenta a paz de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. A paz que nasce do profundo sentido humano do amor. A paz que nasce da valorização do ser humano a partir dos últimos, dos excluídos, dos lascados, dos pobrezinhos. Existia naquela época comunidades de toda sorte religiosa, mas que seguiam a lei do império. Elas tinham um título que nós chamamos de religião lícita. No entanto, as comunidades cristãs não eram compactuantes com o Império Romano, porque para nós o Senhor é o Cristo e não o imperador romano. Para nós a paz vem de Cristo e não do exército romano. E assim então, a nossa religião, as comunidades cristãs, elas foram carimbadas com o carimbo da religião ilícita. Por isso eram perseguidas e proibidas. Aprendemos que, olhando para a palavra, que a diversidade que conduz à unidade. Muitos são os membros, mas em Cristo cabeça formamos um só corpo. Também aprendemos a estar enraizados no amor misericordioso de Deus revelado em Cristo Jesus. O amor de Cristo se faz em misericórdia, não em intolerância. Cristo acolhe e abençoa, e não separa e divide e oprime. Ele acolhe no amor. Aprendemos também que o Evangelho é a força de Deus que derruba os muros de separação, de polarização. E também aprendemos a paz em Cristo, e com ela a criação de uma nova humanidade. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que uma realidade nova apareceu. Então, existe diante da nossa vida, existe hoje um muro da divisão versus a proposta de Jesus que é a mesa da comunhão. Muro da divisão versus a mesa
da comunhão. Jesus dá uma terceira parada nos discípulos de Emaús. Nessa terceira parada, Jesus então ele entra na vida dos irmãos e irmãs. Ele entra na casa dos discípulos. Ele transforma a vida dos discípulos. E os discípulos se enchem de uma grande alegria. Na terceira parada, então, dessa campanha da fraternidade, nós teremos o agir. E o agir é servir. Vem da palavra diaconia, diácono. Diácono é o servidor. A nossa diaconia, o nosso jeito de servir, é o jeito de servir de Jesus, que amarra uma toalha na cintura e lava os pés dos irmãos e irmãs. A diaconia ecumênica transformadora nesta campanha da fraternidade é realizada através de boas obras, de boas práticas, de testemunho cristão. Também tem uma quarta palavra, uma quarta parada. Jesus entrou na casa e aí Jesus partiu o pão com eles, Jesus celebrou com eles. Então nós temos, olha, o ver, a parada do ver, a parada do julgar, temos a parada do agir e agora temos a parada do celebrar. E nós celebraremos essa grande experiência através das nossas liturgias durante essa quaresma e durante este ano, mas também através da prática da nossa oração pessoal em comunitariedade, isto é, ligado à nossa comunidade e a nossa comunidade ligada às diversas igrejas cristãs que se unem em Cristo Jesus. Também nós temos uma proposta de gesto concreto, e a proposta é criação de redes ecumênicas e interreligiosas locais, em favor de uma cultura da não violência e do serviço. Sugestões: temos que trabalhar o jeito de ser de nós homens, lutar contra o que nós chamamos de masculinidade tóxica. Temos que trabalhar a sororidade entre as mulheres. E nós temos que olhar as necessidades mais urgentes de nossa região. E hoje, claro, nós temos que trabalhar essa questão da polarização. Principalmente dentro da própria igreja, onde nós vemos que grupos, repito, que eu falei no começo, há grupos que nutrem o ódio pelo diferente, o ódio pelo outro. Em nome de Jesus, nós não podemos permitir que o nome de Jesus seja utilizado para o mal. Não podemos permitir que o santo nome de Deus seja dito em vão. Nós então precisamos com Cristo semear a cultura da tolerância baseada no amor fraterno e baseada na sororidade, fraternidade e sororidade. E aí lembrar você que teremos durante essa quaresma, no domingo de Ramos, nós fazemos a coleta da fraternidade, da solidariedade e da paz. Então, a coleta da solidariedade nós entregaremos no domingo de Ramos em nossas comunidades. Você faça durante a sua quaresma o seu voto, a sua prática de piedade, e com aquilo que você conseguir economizar, você pode ofertar numa coleta de paz e de amor através da celebração do domingo de Ramos, tá bom? E essa coleta, nós destinaremos essa coleta para os fundos ecumênicos de luta por justiça, paz, fraternidade, sororidade, pela promoção dos pequenos, dos humildes, pela defesa da vida. Então, lembrando, este ano, a coleta irá para o Fundo Ecumênico de Solidariedade. Então, é muito importante também a nossa colaboração de fé e amor. Há muitos materiais, tá? Texto base, material para a juventude, para as escolas, para as crianças, para os círculos bíblicos.
Claro, em tempo de pandemia ainda temos o problema de fazer as coisas presenciais, de fazermos as reuniões presenciais, ainda nós temos essa dificuldade, mas há muita coisa que nós podemos fazer e precisamos ser criativos nesse trabalho. Meu irmão e minha irmã, essa foi uma pequena introdução à campanha da fraternidade, que eu e você possamos lutar contra toda a violência e que possamos vencer todos os grupos que usam o nome de Jesus para semear o ódio. Porque o que nós sabemos e nós temos certeza é que Deus é amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.